Vencer as distrações. Essa é a nossa luta nesse tempo. Porque no nosso tempo nós temos plataformas digitais, nós temos informações demais, nós temos coisas demais, nós temos obrigações demais. Então nós estamos sempre cheios do que fazer, sempre cheios do que ver, sempre cheios do que consumir. E quando nós temos tanta coisa para fazer, nós deixamos algo de lado, nós deixamos algo para trás. E infelizmente a fé fica para trás. Infelizmente o reino fica para trás. Infelizmente o nosso relacionamento com Deus fica para trás. Por quê? Porque estamos ocupados ou cansados demais para dar essa atenção para a nossa fé, para Deus e para o reino de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Meus amados irmãos, se pense no tempo bíblico de antigamente, no tempo de Moisés, no tempo de Isaías ou no tempo de João Batista. Com o que essas pessoas se divertiam nessa época? Com o que essas pessoas se distraíam nessa época? Não havia televisão, não havia rádio, não havia redes sociais, não havia tanta coisa para elas se distraírem e para tirar o foco delas de Deus e do relacionamento com Deus. Então aquelas pessoas, quando elas estavam se distraindo, elas estavam conversando com alguém ou elas estavam fazendo alguma outra coisa que não consumiria o tempo delas igual consome o nosso tempo. Se a gente for pensar logicamente, as 24 horas de um hebreu, de um judeu daquela época, é diferente das 24 horas ao qual nós temos. Porque nós acordamos certo horário, vamos para o nosso trabalho, chegamos no nosso trabalho, vamos para o almoço, no almoço pegamos o celular, vamos ver um tanto de reels, vamos ver um tanto de vídeo, depois que termina o almoço, o trabalho, terminou o trabalho, o ônibus, até chegar em casa, quando chega em casa tem que jantar e vai assistir alguma coisa e acabou o nosso dia. Acabou o nosso dia, nós não refletimos, nós não paramos para pensar sobre a nossa vida, para ser um ser mais reflexivo, para ser um ser mais resiliente. Nós não temos esse tempo, nós estamos sempre cheios de coisa, nós estamos sempre atrasados, nós temos sempre algo para fazer, algo para cumprir, algo para exercer, alguém para orgulhar. Nós não temos tempo. E porque nós não temos tempo, nós estamos cansados. E aí nós deixamos alguma coisa para trás, e essa coisa que nós deixamos para trás, infelizmente, é a nossa fé, é o nosso relacionamento com Deus. E essa é a nossa batalha. Essa é a minha batalha. Essa é a sua batalha. Essa é a batalha das pessoas que estão próximas de nós. Então, o que nós fazemos? O que nós fazemos para resolver isso? O que nós fazemos ao não vivermos uma fé reflexiva? Irmãos, a partir do momento ao qual nós convertemos ao Senhor, ao qual nós nos batizamos, ao qual a velha criatura morre e tudo se faz novo e nós somos uma nova criatura, a nossa vida ela é voltada inteiramente para Deus. O nosso tempo é voltado inteiramente para Deus. Nós caminhamos em espírito, nós caminhamos em carne. Nós temos o dever e a obrigação de estarmos sempre ligados em Deus, sempre ligados com a nossa parte espiritual, sempre ligados com o nosso Pai. Então, quando nós dizemos que nós não temos tempo, nós estamos errados porque nós temos tempo sim. Nós podemos orar no nosso caminho até chegar no trabalho, nós podemos orar dependendo da função ao qual nós exercemos no trabalho, nós podemos ouvir a Bíblia em áudio, alguma pregação, ouvir louvores. Na roda com os nossos amigos, nós podemos puxar um assunto cristão, porque qual é a dificuldade de puxarmos um assunto cristão? Na roda com os nossos colegas de trabalho, quando estamos conversando, qual é a dificuldade de falarmos de Cristo, de falarmos de Jesus, de falarmos do Pai, de falarmos com o Reino? Nas oportunidades que nós temos, qual é a dificuldade? Porque lá em Lucas diz, a boca fala do que está cheio o coração, e se o nosso coração está cheio de Deus, e se o nosso coração está cheio do Pai, as nossas conversas vão carregar aquilo que está cheio o nosso coração.
E as nossas conversas, carregando o que está cheio no nosso coração, não vai ter como a gente finalizar o dia e dizer: eu não me relacionarei com Deus. Porque você vai ter se relacionado com Deus, sim. Você vai ter conversado com Ele, sim. Você vai ter levado o reino para outras pessoas, sim. Você vai ter compartilhado com outros irmãos o reino, sim. Então, irmãos, o problema não são as distrações. Porque até as próprias redes sociais, as plataformas, os serviços de streaming carregam consigo um pouco desse cristianismo. Então nós não somos obrigados a consumir aquilo que o mundo nos mostra, aquilo que o mundo nos impõe. Nós não somos obrigados a consumir esse tipo de conteúdo. Nós podemos consumir conteúdos que agregam à nossa fé. Nós podemos consumir conteúdos que agregam ao reino de Deus e que vai nos fazer crescer como pessoa e crescer espiritualmente. O problema é o que há no nosso coração, do que nós temos fome, do que nós temos sede, do que nós temos anseio, do que nós temos desejo. A culpa não é do mundo lá fora e nem daquilo que o mundo lá fora está nos entregando. A culpa é de nós mesmos que não estamos priorizando o reino de Deus. Porque se nós priorizarmos o reino de Deus, a gente não vai escutar músicas do mundo, mas nós vamos escutar músicas que exaltam a glória e a santidade do Pai. A gente não vai ver vídeos do mundo, mas nós vamos ver vídeos que exaltam essa glória, essa natureza divina do Pai. Nós vamos ver filmes, nós vamos ver séries que mostram esse Pai amado, que mostram esse Deus amado. Porém, infelizmente, nós temos a mania de Adão. E qual que é a mania de Adão? De culpar o outro. Porque quando Deus chegou-se a Adão, Adão falou: Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, Adão culpou tanto Eva, como ele também culpou Deus. E da mesma maneira somos nós. Senhor, eu não converso contigo porque do meu Instagram não aparece você. Eu não converso contigo porque no meu Spotify não aparece você. Eu não converso com você porque na plataforma que eu vejo filmes, o Senhor não está lá, a plataforma não me mostra. Eu não converso com o Senhor porque os meus amigos, os amigos ao qual o Senhor me entregou não são cristãos. Eu não converso com o Senhor por algum motivo externo, nunca um motivo interno. Nunca a culpa é minha por não priorizar o reino de Deus, priorizar a vontade do Pai, priorizar aquilo que Ele quer de nós. E lá em Romanos 5, verso 3 e verso 4 está escrito assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, irmãos, existem várias coisas acontecendo. Várias coisas acontecendo, e entre essas coisas você pode dar um nome para elas que quiserem, até mesmo de tribulação. Porém, irmão, a tribulação, a dificuldade que você tem, ela vai produzir em você perseverança. Se hoje a plataforma que eu estou usando não me mostra Deus, eu vou lutar contra o algoritmo dessa plataforma para que ela me mostre Deus, para que ela me apresente o Pai, para que ela me dê louvores que exaltem o Pai, para que aquilo que eu venho assistir exalte ao Pai. Eu vou fazer o mundo rodar, girar de uma maneira ao qual eu vou ver o Pai. Perseverança na tribulação, e a tribulação produzindo perseverança em nós. O problema é nós olharmos para as tribulações, distrações e sermos vencidos facilmente e deixarmos por isso mesmo. Nós não contra-atacarmos, nós temos que contra-atacar, irmão. Porque quando nós vencermos as distrações, nós vencermos as tribulações e produzir perseverança em nós, aí, irmão, nós vamos ter um caráter aprovado. Então, se você fala palavrão, se você fazia algumas coisas, se você tinha um pecado nos olhos, a partir do momento que você vai vencendo essas coisas, o seu caráter vai se tornando cada vez mais aprovado, e cada uma dessas coisas vão se afastando cada vez mais de você, porque você não comunga mais com elas, você não tem mais um relacionamento com elas, as distrações não te vencem mais, as tribulações
distrações não te vencem mais. E se vem alguma outra nova dificuldade, você persevera nessa nova dificuldade. E você perseverando nessa nova dificuldade, o seu caráter vai se tornando cada vez mais aprovado diante de Deus e diante do Pai. Então, irmãos, como vencer as distrações, como vencer as provações, as pressões desse mundo moderno? Perseverando. Essa é a nossa resposta contra o pecado. Essa é a nossa resposta contra as distrações. Essa é a nossa resposta diante das pressões do mundo. Perseverança, perseverar em fé, fazer o mundo girar até você estar num ponto onde você possa dizer: eu vivo a minha fé com certeza, eu vivo a minha fé com dignidade, eu vivo a minha fé com santidade, eu honro o nome do meu Deus, eu honro o nome de Jesus Cristo e eu estou lutando a cada dia mais para honrar cada dia mais esse nome santo e esse nome poderoso. Então, irmãos, diante das lutas do mundo, diante das tribulações do mundo, diante das distrações do mundo, persevere. E não existe uma fórmula mágica. Além disso, irmãos, você pode procurar no YouTube, você pode procurar em outras redes, você pode fazer uma pesquisa avançada, você pode ir mais fundo, profundo em tudo, irmãos. A resposta é essa: perseverança. Sem a perseverança você não vai vencer as distrações. Sem a perseverança você não vai vencer as pressões desse mundo. Você tem que perseverar. Perseverar com fé, crendo naquele que te salvou, crendo naquele que morreu na cruz por você, irmão. Essa é a única maneira de vencer esse mundo. Lembre-se, estamos numa luta para vencer o mundo e a nossa carne. E sem perseverança você já está na lona. Então persevere, irmãos. Levante-se dessa lona, arme a sua defesa e vai para a luta. Assim você não vai ser derrotado e as pressões do mundo e as distrações do mundo serão derrotadas mediante o nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque todas as nossas batalhas são e foram vencidas por Ele diante daquela cruz. Amém? Então esse é o recado que eu tinha para você hoje, meu irmão. Que Deus te abençoe. Leia Romanos 5, lá fala da justificação na fé, é um texto maravilhoso. Comenta aqui embaixo as suas dificuldades, as suas lutas, e eu vou estar comentando, tentando te ajudar também. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém.